Então, pessoal, continuando a falar um pouquinho sobre as equações de Lagrange, né, a fórmula de Lagrange, até o momento a gente não se preocupou muito com as forças de vínculo, né? Na verdade, essa é a ideia do formalismo de Lagrange, que a gente não precise, na verdade, se preocupar com essas forças de vínculo. Mas a gente se preocupa com os vínculos na medida de que eles determinam quem são as coordenadas generalizadas do problema. Só para lembrar, a gente define um grupo de coordenadas generalizadas que é a menor quantidade de coordenadas independentes entre si que descreve o sistema de forma unívoca, né? E esse número de coordenadas ele está diretamente associado com a quantidade de vínculos. Então, se eu tivesse, por exemplo, um sistema que tem uma partícula, ela teria 3 graus de liberdade, direção x, y, z. Se por um acaso ela tivesse restrita por um vínculo que restringisse que ela tivesse uma altura definida, por exemplo, ela está em cima de uma mesa, esses 3 graus de liberdade eles seriam reduzidos a 2. Então eu precisaria somente de duas coordenadas generalizadas. Nesse caso, por exemplo, o plano x e y. Tá? Então as coordenadas generalizadas elas advêm da necessidade da gente tratar os vínculos, mas não necessariamente eu preciso definir as forças de vínculo. Mas muitas vezes é importante que eu tenha acesso a essas forças de vínculo. Então, por exemplo, quando a gente tratou do exemplo mais simples que a gente pode ter, né, um pêndulo, certo? A gente estudou o movimento desse pêndulo, mas a gente não se preocupou, por exemplo, em determinar a tensão, que é essa força que prende o pêndulo. Isso pode ser importante, por exemplo, se a gente tivesse que lidar com um sistema em que essa corda suportasse uma força máxima. Sei lá, acima de, coloca assim, uma força de módulo maior do que 100 newtons, essa corda se rompe. Então, para algumas situações, é importante que a gente saiba quanto que vale a força de vínculo, porque nesse caso, se o T for maior do que 100 newtons, então necessariamente esse sistema vai deixar de existir, ou seja, eu vou ter uma partícula livre, ela vai se romper. Então, a gente pode sim determinar as forças de vínculo a partir do formalismo lagrangiano. Tá? Então a gente pode usar as equações de Lagrange para determinar. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente escreveu o princípio de D'Alembert, depois deu origem ao princípio de Lagrange, a gente olhou para o trabalho virtual, né? E aí a gente falou, olha, a força sobre a iésima partícula, ela vai ser decomposta como sendo a força da iésima partícula aplicada diretamente sobre a iésima partícula mais a força de vínculo, né? Então a gente calculou o trabalho das forças de vínculo de tal forma que sobrou somente a força total, que a gente descreveu em termos do momento, né? Se vocês se lembrarem, a gente descreveu isso aqui em termos de P ponto. Essa é a força aplicada que a gente usa, tá? E essa aqui seria a força de vínculo. Que é quem eu estou interessado. Então, dessa expressão, é claro que eu posso escrever o seguinte: a força de vínculo, Fi, não é nada mais do que MI, RI, dois pontos, menos as forças aplicadas sobre a iésima partícula. Lembrando que para que isso seja verdade, a massa tem que ser constante. Tá? Então, posso tratar casos em que a massa não é constante, então escrevo em termos do momento. Tá? Então, esse termo que está aqui nada mais é do que a taxa de variação do momento linear. Então, as forças que eu sei por hipótese são essas aqui. Então, essas aqui são conhecidas.
Se eu resolver a equação de Lagrange e determinar, a partir de Lagrange, eu determino o RI. Se eu sei quem é RI, eu calculo o momento. Se eu sei quem que é o momento, eu calculo a força. Então, vamos pensar mais uma vez no exemplo da máquina de Atwood, né? Então, em que eu tinha duas roldanas, aliás, desculpa, uma roldana que prendia duas massas, né? A massa M1 e esse ângulo aqui não existe, só uma massa M2, tá? Então aqui eu tenho M1 e aqui eu tenho M2. Se a gente se lembrar, a gente obteve a aceleração desse sistema como sendo a aceleração da partícula 1, ela é dada pela diferença entre as massas sobre a soma das massas vezes a aceleração da gravidade na direção I, lembrando que a gente tomou essa direção aqui como sendo a direção I, tá? E aí, eu posso lembrar que a força aplicada sobre essa massa 1 aqui, nada mais é do que MIG na direção I. Assim, a força de vínculo, né, sobre essa massinha que vai aqui vai ser M x1, dois pontos, menos F aplicada, tá? Reescrevendo isso, eu tenho M1, né, desculpa aqui, ó, M1 que multiplica M1 menos M2 dividido por M1 mais M2G na direção I menos M1G também na direção I. Se eu agrupar todos esses termos, eu tenho que Fi, né? Ou seja, a força de vínculo sobre a partícula 1, desculpa, eu estou pondo I aqui, mas aqui é F1, né? F1 pode ser escrita como sendo M1 menos M2 menos M1 mais M2 dividido aqui por M1 mais M2, né? Coloquei M1 mais M2 em evidência. G na direção I, e aí a gente pode simplificar bastante esse termo, isso aparecendo como sendo um 2, menos 2, porque esse termo aqui é maior do que esse, né? M1, M2 sobre M1 mais M2, G na direção I, certo? Então essa aqui é a tensão no fio, né? Então, que é a força que aparece aqui. Então essa aqui seria F1, que é a tensão nesse fio. Notem que ela é negativa e deveria ser, porque ela se opõe a esse movimento, mesmo que está aqui. E eu consigo, de uma forma relativamente simples, obter a força que atua sobre ela. A gente pode pensar também, isso é a massa 1, né? Se eu olhar para a massa 2, eu tenho, né, que o x2, dois pontos, ele vale menos x1, dois pontos, tá? Então, porque se essa aqui desce, essa sobe, ou se essa aqui sobe, essa vai descer. E aí, a gente pode mostrar, fica para vocês mostrarem aí, que a força de vínculo sobre a partícula 2, ela vale menos 2m1, m2 sobre m1 mais m2 na direção I, G vezes a direção I. O que era óbvio, né, da gente notar, porque se aqui
eu tenho a tensão do fio, como esse fio é inextensível, aqui também vai ser a tensão do fio e as duas precisam ter o mesmo módulo. E nesse caso elas têm o mesmo sentido por conta da polia, né? A polia inverte o sentido. Então eu teria aqui, ó, eu poderia calcular na polia também, e a polia faz essa transferência, né, de tensão, e aí eu tenho que F1 é igual a F2, né, que em geral a gente toma isso como pressuposto quando a gente calcula usando a mecânica newtoniana, né? Então a gente separa esse sistema em dois problemas, um problema para massa 1, um problema para massa 2, e o que vincula esses dois sistemas justamente é a tensão nos fios, tá? Então com isso a gente consegue, né, obter aí as forças de vínculo, e isso vale para os outros problemas também.